Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né? Da continuidade aí no capítulo 11, dentro do contexto de Guerra Fria, né? E revoluções, né? Revoluções socialistas, dentro aí do capítulo 11. Então, a gente vai ver agora sobre Revolução Cubana, né, pessoal? Vem mais uma revolução, aí vimos a Revolução Chinesa, né, o socialismo dentro do contexto aí da Guerra Fria na China, e agora a Revolução Cubana, um socialismo daí dentro do contexto de Guerra Fria, certo? Bom, um conceito que eu queria abordar com vocês, pessoal, é de revolução, né? Que a gente viu a chinesa, agora a cubana. Então, a revolução a gente entende por uma mudança radical, né? Uma mudança radical no sentido aqui de governo, né? De estruturação de governo, de forma de gerir a política, a economia, né? E era isso que o povo cubano mais queria, né? Então vamos ver como isso se deu. Para a gente conhecer como isso se deu, a gente precisa conhecer um pouco a Cuba, né, antes da Revolução. Então, Cuba antes da Revolução, ela surgiu, né, como uma colônia da América Espanhola, não é isso? E sendo uma colônia da América Espanhola, ela ficou sobre as ordens da coroa espanhola durante muito tempo, na verdade, séculos aí. Depois, chegando aí o ano de 1899, ela vai conseguir ganhar sua independência. Uma independência que foi feita por meio de muita luta, né? Por meio de muitos conflitos, né? Ou seja, os colonos lideraram movimentos ali para expulsar essa coroa espanhola da ilha de Cuba. E isso foi feito, né? Sendo feito, né, com um apoio aí dos Estados Unidos, Cuba ficou aí, digamos aí, sob tutela dos Estados Unidos, né? Ficando sob tutela dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu muito em Cuba, no turismo, na estruturação do país, né? Como instalação de indústrias, desenvolveu uma produção agrícola voltada para os interesses dos Estados Unidos, né? Foi até redigido documento em torno dessa tutela, né, para fazer com que os Estados Unidos tivesse direito de influência na ilha de Cuba. Então, Cuba, diante disso, viveu um bom tempo ainda aí, mesmo com o fim da dominação espanhola, conviveu com muito tempo ainda com a escravidão, né? Que aí só foi se livrar um tempo depois, ou melhor dizendo, foi se livrar da escravidão, um dos últimos a se livrar da escravidão, porém ainda estava, desculpa, sobre a coroa espanhola, sobre o domínio da coroa espanhola. Com o fim da independência, isso vai se concretizar, né, com maior força. Mas, enfim, o país ele não vai seguir os seus rumos próprios, né? Porque Estados Unidos vai estar ali sempre do lado, interferindo nos seus interesses, não é isso? E muito ligado aos interesses também da elite cubana. Né? Tanto é que eles se aliam aos Estados Unidos em torno do desenvolvimento do país, da política e das questões econômicas. Né? Bom, então, sendo assim, muitas empresas surgem em Cuba, né, uma produção agrícola forte, né, de cana-de-açúcar surge em Cuba, claro, atendendo aí aos interesses dos Estados Unidos. Em contrapartida, o povo não viu bons resultados, né, em torno dessa independência, né, da coroa espanhola e em torno dessa dominação americana no seu território. Ou seja, a população mais pobre ela teve que conviver com todo o descaso do governo, não é? Que já vinha desde muito tempo, ou seja, descaso em termos de condições de vida, em condições de trabalho, em condições econômicas, em condições sociais, não é? Ou seja, uma condição muito precária, né? Havia muita exploração por meio do trabalho, havia
muita prostituição, havia muita desigualdade social, né, entre os cubanos. Então, diante de uma situação dessa, né, tanto de exploração quanto de dominação estrangeira dentro de Cuba, a população ela vai se revoltar, ela vai se rebelar. E aí surge aí figuras, né, que vão querer dar um outro caráter de governo para Cuba. Não é um caráter de governo, claro que esse caráter de governo não vai ser voltado para a população, não vai ser para melhorias para a população, e sim vai ser de caráter pessoal, né, de pessoas que vão querer chegar ao poder, tomar o poder em Cuba, mas governar para si. Né, governar para si e para os seus interesses. Então, é assim que vai ocorrer com a chegada, né, de figuras ditatoriais, digamos assim, né? Figuras ditatoriais que começam aí com Gerardo Gotardo, né? Ele chega ao poder por meio de revoltas, né? Encontra essa dominação, né, americana, encontra o governo vigente, né, que submetia muitos aos interesses americanos, e em contrapartida, né, a gente pode pensar que isso vai ser uma boa, né, vai ser uma boa ideia, que vai ser um novo governo, novos rumos. Não, né, pelo contrário, chega ao poder esse ditador, só que ele não vai se voltar tanto assim para a sociedade. Ele vai, por incrível que pareça, vai continuar alinhado com os Estados Unidos, mas claro, governando a partir dos seus interesses, né? Ou seja, governando a partir desde que os Estados Unidos deixe o seu governo seguir, né? Prosseguir, né? Ou seja, sem interferir no seu governo, porém muito alinhado, né, Gotardo muito alinhado aos Estados Unidos, não é isso? Então, esse apoio aí vai de 1925 a 1933, a população vendo que Gotardo, né, ele não vai trazer melhorias para a população, então surgem novas revoltas, né, e também revoltas dentro da própria elite, né, cubana, que vai surgir outras figuras que vai também querer governar de acordo com seus interesses e nunca pensando no interesse do povo. É bom frisar isso. Então, no caso aí, vai surgir a figura de Fulgêncio Batista, né, que vai surgir também como um ditador, né? Ele vai tomar o poder, vai governar também alinhado aos Estados Unidos, aos interesses americanos, e os Estados Unidos diante disso não faz nada, não é? Se o ditador está do lado do americano, a vida em Cuba ela segue, né? Os negócios seguem, as relações comerciais seguem, as relações políticas seguem, né? Então, isso acontecendo, Fulgêncio Batista começa a governar também de forma a prejudicar a população, de não ver os interesses da população, principalmente não atender o desejo da população, que era a reforma agrária, não é? A população buscava muito isso, né? Um controle por parte do território cubano para poder trabalhar, para poder ter moradia. Então, Fulgêncio Batista não dando esses direitos para a população, uma população muito analfabeta também, né? Sem estudos, então a população ela sempre à margem, né? Das questões políticas. Isso acontecendo, Fulgêncio Batista sempre vai governando de forma a sempre explorar e não reconhecer direitos à população. Mas enfim, para dar um caráter democrático para Cuba, né? Em 1952, Fulgêncio Batista ele vai promover eleições para fazer com que ele se demonstre democrático, né? Só que o que acontece? Ele tenta se demonstrar democrático, mas ele não consegue. Por quê?
porque ele estava vendo que o seu modo de governar não estava atendendo os interesses da maioria da população, e não atendendo a maioria da população, havia mais protestos, e ele via que estava perdendo forças, né, perante ao povo. Então o que ele faz? Na época das eleições, ele não deixa o seu principal opositor, concorrente, disputar essas eleições, que no caso aí era Fidel Castro. Não é? Fidel Castro era um advogado e estava muito ligado à causa social, né? Estava muito ligado às questões que envolviam os interesses do povo, de ajudar o povo a melhorar suas condições de vida, suas condições de trabalho, né? As questões da educação. Então, o que faz Fulgêncio Batista? Ele proíbe, né, Fidel Castro se candidatar a participar das eleições. Então o que ele faz? Ele dá um golpe, né, nas eleições, não deixa ocorrer as eleições e aí permanece no poder. Então Fidel Castro não participa. E então, ele não participando, o que Fidel Castro vai fazer? Ele vai ser perseguido, né, pelo Fulgêncio Batista, por não por causa da sua presença, mas sim por causa do que ele representava, né? Ele tinha que ser um político a ser banido. Fidel Castro, o que ele faz então? Ele foge para o México, né? Ele se exila no México, né, se esconde lá no México, mas só que a todo momento ele começa a pensar em uma estratégia em voltar para Cuba e enfrentar esse ditador que não deixou participar das eleições. Então, Fidel Castro ele vai reunir um grupo de pessoas para participar de uma formação de uma guerrilha. E o que é uma guerrilha? São grupos, né, homens armados que vão tentar tomar o poder de Cuba, tomar o poder de Fulgêncio Batista. Então, nessa organização, dessa guerrilha, o Fidel Castro ele conhece um homem, né, conhecido hoje mundialmente, né, está vivo na história aí para muitas pessoas, né, considerado como um dos importantes também da Revolução Cubana, que foi Ernesto Che Guevara. Né? Ernesto Che Guevara é um argentino que tem uma formação na área da medicina, né? Ele é médico e quando ele se formou, ele se propôs viajar o mundo em busca de ajudar aqueles que mais precisam, né? Ou seja, ele seguiu, né, uma vida, um destino, como se fosse uma pessoa, um missionário, né, da saúde, para levar melhores condições de saúde para as pessoas mais carentes. Então, chegando até o México, conheceu Fidel Castro. Fidel Castro, então, isso já estamos no ano de mais ou menos 1955, recebe esse convite de Che Guevara, né, ou melhor, Che Guevara recebe o convite de Fidel Castro para participar dessa guerrilha e Che Guevara ele vem muito encorajado em entrar para essa guerrilha, né, e participar dessa causa que Fidel Castro expôs para ele, né, ou seja, ele se envolve, né, com os guerrilheiros Che Guevara para poder libertar Cuba da ditadura. Então eles partem, né, para Cuba. Só que nessa partida, nessa organização, toda a estratégia, todo o plano, né, para poder tomar o poder, Fulgêncio Batista ele descobre, né, que foi feito, né, essa guerrilha e essa estratégia para tirá-lo do poder. Então ele age de forma a impedir que isso ocorra. Então Fulgêncio Batista ele vai pegar esses rebeldes, esses revoltosos, que foi em torno de 82 guerrilheiros que foram executados, exterminados, né? Os únicos salvaram 12, né, do total, né, de mais de 90 e poucos homens, né? 82 foram mortos e 12 foram
não conseguiram, né? O tio Fulgêncio Batista não conseguiu pegar. Então, dentre esses 12 estava Che Guevara e Raul Castro. Raul Castro, irmão de Fidel Castro, né? Bom, gente, a guerrilha desfeita, né? Fidel Castro ele não desiste. Ele não vai enfrentá-lo, né, Fulgêncio Batista, de uma forma, dar uma resposta diante a esse ataque, essa execução desses guerrilheiros. Ele vai fazer o quê? Ele vai mais para o sul de Cuba, da ilha de Cuba, e então ele vai para a região precisamente dita de Sierra Maestra, ou seja, uma região de montanhas, né, de mata fechada. Vai fazer o que? Reorganizar uma outra guerrilha. E aí então ele começa a pegar um conhecimento da região, começa a se preparar militarmente, começa a se preparar em torno das estratégias militares, vai convencer a população local camponesa a aderir à sua causa para formar uma guerrilha ali, né, mais coesa, mais pensante, mais estrategista. E em contrapartida, Fidel Castro, né, e no caso o próprio Che Guevara, vai prestar alguns serviços de saúde, né, sanitária, de assistência médica a essas pessoas, a alfabetização. Então eles vão acolher essa população e vão conscientizá-la politicamente, né, em torno da revolução. Então é isso que vai acontecer, né? A população ela começa a se engajar em torno dos ideais, né, dos revolucionários cubanos. E então, isso ocorrendo, já, né, estamos aí em 1959, eles partem para Havana, que é a capital de Cuba. Então, com muitos homens, né, iniciam um ataque ali à capital e finalmente eles conseguem, né, fazer esse domínio em 1º de janeiro, conseguem tomar o poder e acabar com a ditadura de Fulgêncio Batista. E aí, então, acabando com essa ditadura, vai surgir o governo revolucionário, o governo de Fidel Castro, certo? Então, o que Fidel Castro, né? Aqui é Fulgêncio Batista, né? Esse rapaz aí. Aqui é Fidel Castro, junto com o seu irmão, provavelmente aqui, né? E aqui, né? Provavelmente é Che Guevara. Bom, então isso acontecendo, pessoal, surge o governo Fidel Castro, que ele vai fazer, né, para concretizar essa revolução? Qual é o caráter que ele vai dar para essa revolução? Né? O que vai caracterizar a Revolução Cubana? As mudanças no governo. Né? Como eu falei do início, revolução significa uma mudança radical. Então, fim da ditadura Fulgêncio Batista, inicia o governo revolucionário de Fidel Castro. Fidel Castro, então, ele vai fazer o quê? Uma política totalmente voltada para os interesses da população. Esses interesses eles consistiam em quê? Reforma agrária, que é a distribuição de terra para a população camponesa, para poder plantar, para poder fazer sua moradia, enfim. Vai fazer um plano educacional voltado para a alfabetização das pessoas, porque grande parte eram analfabetas, né? A população cubana. Vai fazer um projeto político de estatização, de nacionalização de empresas, né, de indústrias, de bancos, no sentido de não mais esses setores, né, onde gera lucro, onde gera riqueza, pertencer a um dono, e sim esses meios de produção, né, de riqueza, de geração de riqueza, vai pertencer ao Estado. Por quê? Porque Fidel Castro, ele tem uma mentalidade socialista, né? Ou seja, ele quer distribuir recursos, né? Distribuir a riqueza para o povo. Então, distribuindo a riqueza é o quê?
É investir na moradia, é investir na distribuição de terra, é investir na educação, é investir no saneamento básico, né? Então investir na saúde, então é dar todo um caráter de melhores condições para a população. Resumidamente, é isso, né? E para ser feito isso, tinha que, no caso, se apropriar, né, da geração de riqueza que o país produzia, que o país tinha, né? Então, pessoal, diante disso, chega em 1961, né? Os Estados Unidos ele vai romper relações com Cuba, ou seja, os Estados Unidos se aliou a muitos ditadores depois da colonização espanhola, não é? Só que agora não vai se aliar a Che Guevara, não vai se aliar a Fidel Castro, justamente porque a política socialista ela não condiz com a política capitalista. E aí então os Estados Unidos ele vai romper relações diplomáticas, vai romper relações econômicas, comerciais, de todos os tipos. Então os Estados Unidos ele vai implantar um boicote a Cuba. Boicote no sentido de isolar, né, completamente. E também influenciar outros países capitalistas, né, ou seja, os Estados Unidos vai influenciar outros países capitalistas a não ter relação com Cuba. Né? Então é assim que vai ocorrer os embargos econômicos, né, ou seja, e comerciais, fazer com que Cuba não tenha acesso aos bens de consumo, aos bens de produção de origem capitalista. Né? Então eles rompem relação aí e vai surgir então o quê? Qual vai ser o propósito de Fidel Castro então, vendo que não tem apoio, não tem união com os Estados Unidos? Che Guevara, ou melhor, Fidel Castro então ele vai pensar no seguinte: olha, não me alio aos Estados Unidos, que é uma potência, mas vou me aliar à União Soviética. Então, em 1961, vai ocorrer dentro do contexto de Guerra Fria, né, essa aproximação de Cuba com a União Soviética. E a aproximação ela vai se dar politicamente, ideologicamente e economicamente, né? Ou seja, Cuba vai se aliar tão forte à União Soviética que vai permitir até uma aliança militar, né? E isso foi demonstrado em 1962, quando surgiu a crise dos mísseis, ou seja, Fidel Castro liberou o seu território para a União Soviética instalar bases, né, nucleares, de mísseis nucleares em seu território, que ficaram apontados para os Estados Unidos. Nós estudamos isso lá em Guerra Fria, né? Bom, gente, então, para vocês terem uma ideia, de cerca de 80%, 90% a economia estava atrelada à União Soviética, né? A produção cubana estava aí de exportação voltada para os interesses soviéticos, né? Então, um alinhamento praticamente aí total. Bom, essa relação ela só vai terminar, né? Mais para frente, né? Ou seja, ela vai terminar em 1991, quando aí tem o balanço da Revolução, que eu volto depois, mas falar aqui, né, do fim da relação, né, que vai deixar de existir entre Cuba e União Soviética em 1991, quando chega o final do socialismo na Europa. Então a União Soviética ela vai deixar de ser União Soviética, vai passar a ser Rússia, onde vai surgir novos governantes, né, no país russo, e aí vai dar uma distanciada um pouco de Cuba, né? E somente então, após o fim do socialismo, que Cuba ela vai começar a rever certas questões para tentar, né, se aproximar de alguma forma dos Estados Unidos. Né? Ou seja, ela vai tentar fazer uma aliança não tão
né, de caráter socialista, sim, né, porque ela tem que ceder alguns interesses dos americanos. Então vai começar aí no ano de 2015 para 2016 uma reaproximação de Cuba com os Estados Unidos, né? Então quem fez isso foi Barack Obama, né? Em 2016, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, visitou Cuba, estava caminhando aí para um alinhamento em vários setores, né, da economia, da política. Só que isso não prosperou, né? Porque chegou aí o final do mandato de Barack Obama, aí depois veio o Trump, só que o Trump não deu essa continuidade, né? Ou seja, esfriou tudo de novo, né? Que ocorreu essa aproximação, ela deu uma esfriada, né? E Cuba hoje ela segue, né? Uma política ainda voltada, né? De caráter socialista, só que não mais gerenciada por Fidel Castro, né? Porque chega em 2008, Fidel Castro muito doente, né? Ele abdica ele renuncia o seu posto aí de comandante, né? E aí depois ele veio chegar a morrer pouco tempo depois, né? De velhice mesmo. E quem assume vai ser o seu irmão Raul Castro. Raul Castro vai tentar manter uma política, foi ele que tentou manter essa política de reaproximação com os Estados Unidos, né? Raul Castro vai começar a dar um caráter para Cuba de algo mais democrático, né? Então vai surgir eleições, né? Em 2018 vai assumir um outro candidato, que é esse senhor que está aí, que é Miguel Dias-Canel, né? 2019 vai surgir uma nova constituição de Cuba, né? De forma a mudar certas características, né, do governo. Então isso já está meio que caminhando ainda, né? Vamos ver aí como vai ser de acordo com a história, como vai ser na prática, né, essa mudança. Se vai ter mais abertura, né? A Cuba vai ter mais abertura política, econômica, se vai deixar surgir novos partidos, né? Se vai liberar, né? Se não vai censurar os meios de comunicação. Então, no caso aí, Cuba, ela seguiu, né, uma política aí de caráter econômico socialista, porém no caráter político era um caráter político ditatorial, né? Onde Fidel Castro, Raul Castro limitava o acesso das pessoas à comunicação, como acesso à internet, né? Então te passava por uma supervisão, não deixava ter partidos políticos, né? Então agora vamos ver como vai ser com o governo de Miguel Dias-Canel. Bom, gente, então hoje Cuba, né, está aí na história dentro dessas condições, dessa realidade, né? Mas enfim, a Revolução Cubana ela deixou seus legados, né? Ou seja, não tem só os pontos negativos, que é a questão da ditadura de Fidel, mas também tem os seus pontos positivos a serem destacados, ou seja, a condição da população ela melhorou muito em vista do que foi a Cuba colonial, em vista do que foi a Cuba sobre a interferência dos Estados Unidos, sobre os governos ditatoriais de ordem de caráter de direita, né? Então melhorou em que sentido, né? Que nem, como eu falei, na reforma agrária, né? A distribuição de terra foi muito forte em Cuba. A educação, praticamente zero a taxa de analfabetização de analfabetos, né, em Cuba, tendo aí uma das melhores medicinas do mundo, sendo reconhecida mundialmente, que exporta médicos para o mundo inteiro. Haja vista aqui no Brasil, né, a carência de médico que nós temos devido a essa elitização, né, de cursos caros, onde muitas pessoas não têm condições de pagar, de fazer, né, um curso de medicina, então fica faltando médicos e os que têm não querem atender em regiões mais periféricas, né? Então a gente vive essa carência de médicos enorme no nosso país. Então Cuba não passa por esse problema, né? Muitos cubanos, né, se formaram em medicina e tanto é que eles exportam médicos para o mundo inteiro. Isso aconteceu na África, aconteceu
se eu não me engano, na Bolívia, na Venezuela, no Brasil, né, com mais médicos aí. Então, a educação, né, a medicina cubana, ela é muito valorosa. No aspecto da saúde, né, houve muitas melhorias nas questões de saneamento básico, na fabricação de remédios, né, enfim, no plano, né, de saúde que é reconhecido mundialmente, que é o plano de saúde de prevenção, né, contra surgimento de doenças. Cuba é referência, né, na prevenção de doenças. Eles trabalham muito com a saúde da família, a saúde da mulher, a saúde da criança. Então, tem vários aspectos positivos aí deixados pela Revolução Cubana, né? Bom, por outro lado, né, em relação à elite cubana, ela ficou muito, no caso aí, se sentiu muito prejudicada, né? Porque muitos aqueles da elite que queriam enriquecer em Cuba, eles não conseguiram mais, né? Então o que eles fizeram? Foram embora do país. Muitos, né, endinheirados foram morar em Miami, né, foram morar em Nova York e viver sua vida por lá, porque Cuba, uma Cuba socialista, não estava de acordo com os interesses de uma elite aburguesada, né, endinheirada. Eles não queriam fazer investimentos em Cuba, né, com medo de perder suas fortunas ou ter que pagar muitos impostos, ou seja, eles não queriam dividir, né? Então muitos acabaram indo embora dos Estados Unidos, certo? E uma coisa triste, né, da Revolução foi os meios de comunicação que até hoje aí são controlados, né, são censurados, acessos à internet, né, enfim, a vários meios de comunicação tem um certo controle ali do governo. Tudo bem, gente? Então é isso, ficamos por aqui, terminamos esse capítulo, né, o capítulo 11, e aí nós iremos fazer uma atividade, né, uma lá no chat, vou postar lá depois para vocês, e também vai ter a apostila para ser feita algumas atividades aí. Então acesse o Classroom, né, o Vindimo, né, que vocês vão ver lá o que tem que fazer para atividade. Tudo bem, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. Abração, beijão para todos.